E ó, vamos voltar para o nosso segundo bloco. Então acompanha aqui comigo. O que a gente vai continuar fazendo aqui? A gente vai continuar trabalhando a sequência dos principais verbos que caem na prova, ok? Então vamos lá, ó. O verbo que a gente vai trabalhar agora é o verbo chamar. Detalhe, ele é sinistro, hein? O verbo chamar, no sentido de convocar, ele é um verbo transitivo direto. Portanto, ele vai pedir um complemento sem a preposição. Então, quando eu digo a direção chamou os professores, ou seja, é no sentido de convocar. Então, o verbo é transitivo direto e os professores objeto direto. Mas o verbo chamar, ele pode ser também trabalhado no sentido de apelidar, denominar, caracterizar. Então, ele vai ser o chamado verbo transobjetivo. O que significa? Que ele pode ser direto ou indireto, mais um predicativo. Então, vai aparecer o objeto mais o predicativo do objeto. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, chamei-o de tolo, chamei-o tolo, chamei-lhe de tolo e chamei-lhe tolo. Galera, aqui é que é sinistro. Por quê? Porque você sabe que você, na hora que trabalha o verbo transitivo direto e indireto, você tem objeto direto e objeto indireto. Ou seja, você não pode ter dois objetos diretos e não pode ter dois objetos indiretos, não é verdade? Então, o que acontece com o aluno aqui? Ele olha... Vou botar 1, 2, 3, 4. Ele olha para a frase 1 e ele pensa assim, quem chama alguém de alguma coisa. Aí ele vem e diz que o verbo é transitivo direto e indireto. E não é. Na verdade, aqui o verbo é transitivo direto. Quando ele olha para a frase 2, ele acha que tem um erro. Ele acha que os dois elementos são objetos diretos. Então, que a frase está errada. Quando ele olha para 3, ele mais uma vez acha que a frase está errada, porque ele vai achar que tem dois objetos indiretos. E quando ele olha para 4, ele acha que o verbo é transitivo direto e indireto, porque quem chama a alguém alguma coisa. E aí ele pode também achar que está errado, alguma coisa assim do tipo. Na verdade, as 4 frases estão certas, porque o verbo chamar, no sentido de apelidar, denominar, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Só que vai acabar aparecendo a situação ali da caracterização daquele objeto. Então, você vai ter um predicativo do objeto. Então, quando eu digo chamei-o de tolo, o verbo é transitivo direto, o ou funciona como objeto direto e de tolo funciona como predicativo do objeto direto aqui. Até mesmo porque, lembra na aula de transitividade verbal, quando a gente trabalhava os complementos, tinha o objeto, tinha a circunstância e tinha a característica. Tolo aqui não é a característica do objeto, então não tem como eu classificar de objeto, e sim de predicativo. Agora, quando eu digo chamei o tolo, então é verbo transitivo direto, o é objeto direto e tolo é objeto direto. E aqui, tanto faz o uso da preposição de. Então, tanto faz aparecer essa preposição de no predicativo do objeto, ou seja, uma preposição facultativa. Tanto faz ter um não. Chamei-lhe de tolo. Aqui, no caso, o verbo é transitivo indireto, o lhe é objeto indireto e de tolo é predicativo do objeto indireto. Chamei-lhe tolo. Mais uma vez, verbo transitivo indireto, o lhe é objeto indireto e tolo é predicativo do objeto indireto. Então, cuidado com este verbo chamar, ok? Vamos lá, vamos continuar nossa brincadeira. Agora, a gente estará diante do verbo chegar e do verbo ir. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, ele deve ser introduzido pela preposição a e não pela preposição em, tá? Porque no dia a dia as pessoas dizem assim, eu vou em Fortaleza. Não, eu vou a Fortaleza. Eu irei na escola. Não, eu irei à escola. Então aqui, ó, vou ao ortopedista e cheguei a Brasília. Lembrando que estes verbos são verbos intransitivos, mas eles trabalham com a preposição a. Eles trabalham, na verdade, com adjunto adverbial de lugar regido pela preposição a. Então, quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Ok? Vamos agora para o próximo aqui, ó. Verbos esquecer e lembrar.
O verbo esquecer e o verbo lembrar, eles podem ser verbos transitivos diretos quando estiverem sozinhos. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Exemplo, esqueci o casaco dele. Nesse contexto, o verbo está sozinho, então é verbo transitivo direto e exige um objeto direto. Agora, se o verbo esquecer e o verbo lembrar estiverem acompanhados de um pronome, eles passam a ser verbos pronominais. E aí muda a regência, muda a força. Eles passam a ser verbos transitivos indiretos, regidos pela preposição de. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Mas quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Mas quem se lembra de alguma coisa. Então, aqui, ó, lembrei-me de todas as respostas, tá? Então, acompanha aqui comigo, ó. Esqueci o livro. E esqueci-me do livro. Não pode dar mole. O verbo esquecer, quando ele está sozinho, é verbo transitivo direto e pede um objeto direto. Agora, o verbo esquecer, assim como lembrar, quando estão acompanhados de pronome, eles passam a ser verbos transitivos indiretos e passam a exigir a preposição de. Então, o termo do livro é um objeto indireto em que a preposição de é uma preposição obrigatória porque foi exigida pelo verbo. Ok? Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai trabalhar um bacana que deveria ser logo trabalhado ali na mesma pegada com o verbo chamar. Mas eu vou trazer o verbo à tona aqui de novo, tá? Vou colocá-lo aqui de novo. Então, acompanha aqui comigo, ó. Verbo informar, certificar, cientificar, notificar, avisar, prevenir, comunicar. Eles têm a mesma pegada. Eles serão verbos transitivos diretos e indiretos. Agora, aqui, ó, eu coloquei informar alguém de algo e informar algo a alguém. Os exemplos... E aí, meus amigos, gostou da aula do grande professor? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Gente, é muito simples, vai lá, acesse o nosso site, faça a matrícula do nosso grande curso do IF Maranhão 2016, que você vai assistir o finalzinho dessa aula e todo o nosso curso online para o Instituto Federal do Maranhão. Detalhe, nosso curso completo possui 132 aulas que perfazem 155 horas de estudos. Tá certo, meus amigos? Espero você. Detalhe, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então vai lá, acesse lá nosso site, clique lá em documentos, que você pode baixar o material de apoio gratuitamente. Um forte abraço, espero você. Tchau, tchau. Clique lá.